Procon Paraná está notificando postos de combustíveis por causa do aumento no preço das bombas. A informação foi confirmada ontem pelo órgão. A iniciativa foi adotada por conta dos altos preços que foram registrados nos estabelecimentos em todo o Paraná. Entre a segunda-feira e hoje, alguns postos de combustíveis da capital e de outras cidades aqui do estado chegaram a apresentar variação nos preços que beiram a R$1 mais caro o litro da gasolina e do etanol. Segundo o Sindicato das Revendedoras de Combustíveis, a alteração no valor não tem a ver com os bloqueios que foram registrados nos últimos dias. Conforme a entidade, o crescimento dos preços está ocorrendo por conta de custos adicionais de importação e a alta no biodiesel e no etanol. A diretora do Procon Paraná, Cláudia Silvano, informou que o órgão está atento à variação dos preços e que está investigando esse aumento. Vamos ouvir. O Procon Paraná já está investigando os aumentos apresentados dos combustíveis aqui no Paraná. Os Procons já estão trabalhando na notificação dos postos e também das distribuidoras para que justifiquem os aumentos que estão incidindo sobre o valor do combustível. Caso o consumidor identifique aumento no posto de combustível onde ele está habituado a abastecer o seu veículo, ele deve pegar a nota fiscal e pode fazer um registro através do site do Procon Paraná. E quem está circulando por Curitiba, verificando como é que está essa situação dos preços nos postos de combustíveis, é a repórter, minha amiga Beatriz Frener. Boa tarde, Bia. Você encontrou muita fila aí nos estabelecimentos da capital, hein? Vamos reforçar aqui então, acho que a Bia não estava te ouvindo, Camila. Agora sim, Bia, por favor, como é que está a situação dos preços aí em toda Curitiba, hein? Oi, Marcos, boa tarde para você, para a Camila, para todos. Olha, aqui em Curitiba, pelo que a gente tem percebido nos postos que a gente está passando pela capital, é um aumento em torno aí de 40 centavos, 50 centavos, dependendo do posto, da bandeira e do bairro onde está localizado. Mas é um aumento que assusta os motoristas porque foi da noite para o dia, de uma hora para outra. Sempre todo mundo estava acostumado a ver aquele aumento gradual, né, pingando de centavo em centavo, mas esse chegou a 40 centavos no posto que a gente está e foi de uma hora para outra tudo muito rápido. Então o que a gente percebe é que em alguns locais tem sim uma movimentação mais intensa, as pessoas tentando abastecer com esse receio de que haja falta no mercado de combustível, mas isso não é um cenário completo de todos os postos. Tem muito lugar aqui em Curitiba que está bem tranquilo, movimentação bem normal, muito comum aí de dias normais, ainda mais por hoje ser feriado, isso também acaba diminuindo a movimentação aqui em Curitiba. E no posto por onde eu passei, no bairro Bom Retiro, inclusive a gente viu o caminhão-tanque chegando para colocar combustível na unidade. Eu conversei com o motorista, ele me disse que está conseguindo pegar alguns desvios, está dando aí um jeito de passar longe desses bloqueios e chegar até a cidade para fazer esse abastecimento nos postos. Então, ao que a gente vê, não tem o risco de ficarmos desabastecidos, mas o que está acontecendo é essa movimentação de uma demanda, né, que continua alta e uma oferta que sim diminuiu gradativamente, diminuiu um pouco. Isso faz com que o preço suba. Vocês já mostraram aí o alerta do Procon aqui do Paraná em relação a isso. A Paraná Petro também emitiu uma manifestação dizendo que essas paralisações elas estão causando problemas pontuais na distribuição de combustíveis em alguns postos do estado e que o reflexo maior é no interior. E eles também reforçaram que as distribuidoras estão repassando aos postos os aumentos, alegando custo adicional de importação, alta no biodiesel e também no etanol. Então, além desse cenário de oferta e demanda que a gente percebe agora, tem essa possibilidade do aumento não voltar, por ser aí essa justificativa das distribuidoras. A Confederação Nacional da Indústria alertou aí para o risco também de desabastecimento de combustíveis, caso as rodovias não sejam rapidamente desbloqueadas, mas como a gente vem percebendo, tem aí o combustível chegando, pelo menos aqui em Curitiba nesse momento, esse é o cenário, e também a gente sabe que aos poucos essas manifestações já estão sendo controladas. Mark. Daí, portanto, a situação dos preços de combustíveis é aquele negócio que a gente já viu muitas vezes, né, Bia, Camila, que o preço sobe rapidinho quando é necessário, ou quando nem é necessário, né, porque o estoque não mudou.
O estoque lá foi comprado com preço antigo. Mas quando tem que cair, demora meses às vezes. Infelizmente, muita gente se aproveita da situação que já está difícil para ganhar um pouco mais. Alguns postos aqui da capital estão sem combustível, é verdade, né? Nós rodamos ontem, inclusive aqui por alguns desses postos, já há falta de gasolina, em alguns só tem aditivada. Na região aqui de Curitiba, né, por exemplo, Joinville já tem falta de postos em boa parte, falta de combustível em boa parte dos postos, né? Então, as mobilizações, é claro, atrapalham muito, mas também tem muito empresário que, infelizmente, aproveita para tentar explorar um pouco o consumidor, Camila. Mas eu acho que não é só isso, Marta. A gente tinha até que fazer uma análise um pouco mais macro dessa situação, né? Porque me recordei aqui das notícias que a gente tinha acompanhado praticamente no último mês, de um modo geral. E aí eu voltei até porque me chamou a atenção o que disse o Sindicato das Revendedoras de Combustíveis, e que inclusive a Bia acabou reforçando ali, ouviu isso dos entrevistados, né, que esse aumento ele não se deve a essas paralisações, então não seria ali um aproveitamento, né, desse aumento de demanda repentino, dessa possibilidade da falta do combustível ali nos postos de combustíveis. É claro que existem as exceções, tem sim muitos empresários que acabam se aproveitando dessas situações, mas o sindicato diz que o motivo é os custos adicionais de importação e alta no biodiesel e no etanol. E eu fiquei bastante aqui atenta a essa questão dos custos adicionais de importação, Mark, porque no dia 18 de outubro, a ABICOM, que é a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, ela apontava no relatório uma defasagem de 7% para a gasolina e de 14% para o diesel. Ou seja, né, o preço da Petrobras estava mais barato em 24 centavos e 83 centavos, respectivamente, ali de gasolina e diesel nessa ordem em relação ao preço de importação. E a gente tem até um documento que é um pouco mais recente também da ABICOM, eu vou ver aqui qual que é a data, acho que foi do dia 24, na quarta-feira passada, dia 26, perdão, que falava de uma defasagem ainda maior, esse percentual teria crescido. A gente está tendo movimentações bastante significativas no mercado, né, com aumento do dólar, agora ele começou a cair, a gente está com aumento ali na Bolsa de Valores, na B3, mas a gente teve essa variação do dólar que subiu, depois caiu. Então, essa questão que está sendo apontada pela ABICOM talvez mereça a nossa atenção, né? Que a nossa gasolina, então, e também o nosso etanol estaria em defasagem, incluindo o diesel, o que a Petrobras chegou a negar, mas a gente também tem que levar em consideração que estávamos às vésperas, né, de uma eleição, então é preciso a gente acompanhar e entender melhor o que diz a ABICOM e essas outras representantes, sindicatos que representam essas importadoras e exportadoras, para a gente saber se de fato o que nos aguarda ali na esquina não é realmente um aumento desses preços por conta dessa variação recente no mercado internacional. O Brent, que é o padrão internacional, né, o que a gente segue ali como referência do preço do barril de petróleo, de fato caiu significativamente nesses últimos meses, mas essa mudança no cenário internacional, essa oscilação do dólar, pode realmente ter trazido uma defasagem para a Petrobras, como tem indicado os sindicatos e também a associação. A preocupação maior tem que ser do Lula, inclusive. O problema já começa a ser dele. Até agora a gente não sabe quem é a equipe econômica, muitos nomes sendo ventilados, mas nenhuma coisa concreta. E é ele que vai ter que resolver isso agora. Ele criticou muito o Bolsonaro na campanha eleitoral porque a inflação disparou. Agora ele é presidente eleito. Claro, vai tomar posse só em janeiro, mas a transição começa agora e o preço, a escalada está à vista. Então, o indicativo é de alta nos preços e a equipe econômica do novo governo tem que começar desde já a tomar pé da situação, começar a entender a situação e começar a resolver o problema. Vamos dizer o seguinte, porque o Bolsonaro segurou o preço por causa da eleição. Eles não sabiam disso? Então agora tem que apresentar soluções, né? Espero que seja um governo que tente resolver as coisas e não fique se escondendo só atrás de um suposto legado que tenha recebido e não faça nada. A promessa foi chover picanha e jorrar chopp. Mas a primeira coisa que vemos depois da vitória do Lula já é a alta nos combustíveis. Vamos acompanhar de perto para ver como isso vai se dar.